Saudações, bem-vindos ao Tatu Juris. O tema de hoje foi um pedido da doutora Maitê. Se você quiser conhecer mais sobre a clínica veterinária dela e o trabalho que ela faz, o link do Instagram dela estará na descrição. Mas antes de começar, se ajeita, pega o seu material e dá aquele like no vídeo, não custa nada. E agora sim, bora pro resumo. Como vocês podem ver aqui no canto, os tópicos de hoje serão todos muito polêmicos. Mas antes da gente começar, vamos ver algumas definições. A primeira delas será maus tratos. O que seria atos de maus tratos? São todos aqueles que causam dor, dano ou sofrimento aos animais. Essa conduta pode ser tanto dolosa, ou seja, você teve a intenção de fazer, ou pode ser culposa, ocorreu por meio de um acidente, ou pelos elementos da própria culpa, negligência, imprudência ou imperícia. O segundo tópico é o de crueldade. Ué, não são a mesma coisa? Basicamente, tanto que aqui no nosso resumo eles vão ficar com a mesma definição. Porém, conduta da crueldade ela será sempre dolosa, ou seja, você não pode dizer que foi cruel com o animal sem querer. Assim, nós chegamos à seguinte conclusão: atos de crueldade serão sempre maus tratos, porém, nem todo ato de maus tratos será crueldade. Já o terceiro tópico é o de abuso. Aqui ele também tem basicamente a mesma definição, só que com um detalhe. Aqui será o uso indevido, anormal do animal que causará essa dor, dano ou sofrimento. E essa conduta pode ser também tanto dolosa quanto culposa. E o que seria uma conduta anormal, indevida? Exemplo: montar em uma galinha. Galinhas não foram feitas para serem montadas. Cachorro puxando uma carroça. Não dá. Puxando um trenó até que vai, mas uma carroça seria um abuso das qualidades e qualificações do animal. E também temos aqui como um outro exemplo atos de zoofilia. E assim nós chegamos à segunda conclusão. Atos de abuso serão sempre maus tratos, porém nem todo maltrato será um abuso. E como poderia ocorrer uma ação dolosa? Pode ser tanto uma ação ativa, na qual você bate no cachorro. Ah, seu cachorro safado, já falei para não fazer xixi no tapete, e dar bicuda no cachorro. Ou pode ser uma ação omissa. Você ainda está com raiva dele e, como uma forma de punir o cachorro, você escolhe, você tem a vontade, você decide não dar ração para ele. E as ações culposas também podem ser ativas ou omissas, porém ocorreu sem querer, por acidente. Numa ação de bater no cachorro, vamos supor que você foi bater a porta, empurrou ela com muita força e sem querer o cachorro apareceu bem na hora e a porta acabou acertando ele. Não era sua intenção atingir o cachorro, mas por um acidente ocorreu. Deixá-lo sem alimento sem querer, mesma coisa. Vamos supor que por qualquer motivo você precisou sair correndo de casa. E aí você acredita que a sua esposa, seu marido, seus filhos já tenham alimentado o cachorro, gato, passarinho, animal que for. Então você acaba pensando: nossa, eles já colocaram a ração, então eu não preciso ir lá checar, estou com pressa, preciso sair correndo. E assim, sem querer, o animalzinho acaba ficando sem comida. O problema é provar que essa conduta foi culposa, foi sem querer. E todas essas definições estão aqui na resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E atenção, essa resolução ela apenas define essas condutas, não as criminaliza. O que vai criminalizar esses atos são algumas leis. E agora veremos o primeiro tópico polêmico. Zoofilia é crime. Caso você não saiba o que seja zoofilia, basicamente é ter relação sexual com animais. E por que veremos esse tópico polêmico? Porque teve um certo programa muito assistido, bem famoso, numa certa edição, em que o tema foi trazido à tona e lá foi tratado como não sendo crime. Ele foi tido como algo comum, normal. E realmente é uma situação bem comum nas regiões mais rurais, mais sitiantes do país. Agora, normal, há quem duvide dessa afirmação. Além disso, algumas pessoas vão dizer que não é crime porque o próprio termo zoofilia, ou então a relação entre as palavras sexo e animais, não está presente tanto no Código Penal
como em nenhuma outra lei de proteção ambiental ou animal. Então, utilizando esses dois argumentos, muitas pessoas vão dizer que não, zoofilia, apesar de ser estranho, nojento, comum ou normal para outras pessoas, não é crime. Contudo, os argumentos utilizados para defender que sim, é um ato criminoso, são utilizados também utilizando a definição lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, em seu inciso 4º, que diz o que é abuso. E no final dessa definição está lá as relações sexuais, abuso sexual. Então, se juntarmos essa resolução com a Lei Federal de Proteção ao Meio Ambiente, lá no seu artigo 32, nós temos que praticar abuso a animais silvestres, domésticos ou domesticáveis é sim crime. Por quê? Porque a lei está dizendo que a prática do abuso não vale. E ali em cima nós temos qual é a definição de abuso, que inclui a prática sexual. Então aqui nós podemos dizer que sim, a prática de zoofilia é crime. Poxa, se é um crime, então cadê a pena? Cadê a punição para quem comete isso? Está aqui, ó. Detenção de 3 meses a 1 ano, além do pagamento de multa. Então, nessa apresentação, nesse slide, fica bem resumido os dois lados da moeda, o que algumas pessoas utilizam para dizer que não é e a base para dizer que sim, é crime. E agora vamos para o segundo tópico polêmico. Rodeio é crime? A prática desse festival é uma conduta criminosa? Algumas pessoas vão dizer que sim, porque elas acreditam que nesses eventos ocorram atos de maus tratos, crueldade ou abuso aos animais. E de fato, caso essas condutas realmente sejam comprovadas, seja no rodeio, seja em casa, seja na fazenda, seja em qualquer lugar, ocorrerá aí crime. Porém, esse festival não é crime porque, além de ser um elemento cultural do nosso país, existe uma lei que o regulamenta. E nessa lei são definidas todas as práticas que podem e não podem ocorrer para que seja garantido o bem-estar dos animais, evitando que eles sofram danos físicos e psicológicos. E onde está tudo isso? Também na resolução anteriormente apresentada, o seu artigo 2º vai definir maus tratos. E no artigo 5º vai complementar, dizendo que os animais utilizados em eventos, sejam eles culturais ou desportivos, não podem sofrer violência de nenhum tipo. E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, vai falar sobre toda a proteção que a fauna e a flora devem receber, incluindo então os animais. E no seu parágrafo 7º vai dizer que não será cruel a prática desportiva e cultural que utilizem animais, desde que esses eventos garantam o bem-estar deles. Em complemento, também na nossa Constituição Federal, no artigo 215, está ali a proteção a elementos culturais. E a Lei do Rodeio, Lei 10.519 de 2002, vai definir o que é esse evento, esse festival, e, como por exemplo no seu artigo 4º, definirá o que pode e o que não pode ocorrer. E agora, veremos o nosso terceiro e último tópico polêmico. Sacrificar animais em cultos religiosos é crime? Mesma coisa. Caso ocorram atos de maus tratos, crueldade ou abuso, sim, será. Porém, essa conduta não é criminalizada porque ela é entendida como um respeito à liberdade religiosa e à dignidade animal. Nossa, mas como assim a dignidade do animal? Segundo o que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, as religiões defendem que o espírito do animal só poderá ser elevado, dignificado, caso ele seja sacrificado sem dor nem sofrimento. Então, a prática do sacrifício dos animais em condutas religiosas será permitido desde que o ato não cause sofrimento ao animal. Portanto, a sua morte deve ser rápida e indolor. E isso não sou eu quem está dizendo. É o próprio Supremo Tribunal Federal, quando analisou o recurso extraordinário, e lá eles elaboraram a seguinte argumentação. É constitucional a lei que protege o animal e que permite o sacrifício deles em cultos religiosos, desde que eles não sofram no processo. E chegamos ao final do resumo de hoje. Vou ficar devendo para vocês alguns exercícios, porque não consegui encontrar assuntos relacionados a esses temas. Caso você encontre, deixe aí embaixo nos comentários, vamos discutir e resolvê-los juntos. Eu espero que tenham gostado e o vídeo ajudado. Não deixe de curtir, não deixe de visitar também a nossa página Tatus no Instagram e o Instagram da Clínica Doutora Maitê.
Compartilhe com os amigos, porque quanto mais gente estudando, melhor. E comente aí embaixo também a matéria que você quer ver resumida aqui. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as próximas notificações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo resumo.